Boa noite, camaradas. Vocês Boa estão noite. escutando? Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas, Carlinhos e Claudemir. Boa noite, Débora. Boa noite, Claudemir. Boa noite. Ótimo. Por enquanto, eu não estou encontrando, ainda não há ninguém aqui na live. Estamos aguardando o pessoal chegar, tá? Nosso pessoal, pelo menos, estava com algumas dificuldades, porque, de fato, nos assentamentos é muito mais difícil, mas estavam tentando entrar, tá? Perfeito. É normal, no início as pessoas ainda ficam esperando que tenha aquele atraso. Sim. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, aí a gente dá início, tá? Eu tenho que o pessoal chega. Ô, Carlinhos, responde aí no seu celular o meu e-mail que eu mandei para você, viu? Ok. Olha, Gustavo Marinho já disse, tem sim, estou aqui, viu? Paulo Muniz do Amaral também, Samuel Camarada também já. Pronto, já temos aqui um número razoável, quase 20 pessoas, né? Vamos então dar início à nossa live. Bom, camaradas, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal A Voz do Povo, esse canal que se transformou numa verdadeira trincheira da luta popular em Alagoas e vem veiculando importantes debates sobre variados temas de interesse da classe trabalhadora alagoana e também brasileira. Hoje, na noite de hoje, nós teremos a honra de servir de suporte para o lançamento do caderno de conflitos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que é um caderno que é publicado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra desde 1985, já são 35 anos de publicação, e se transformou numa referência estatística das violências que acometem camponeses, quilombolas, sem terra, pescadores, indígenas, ribeirinhos e trabalhadores no campo brasileiro. Então, no dia de hoje, nós teremos o lançamento do caderno de conflitos em Alagoas e para a realização deste importante debate, a gente contará, na noite de hoje, com 3 valiosos companheiros. Teremos a contribuição do Carlos Lima, o Carlinhos, da CPT, teremos a contribuição da Débora Nunes, companheira da direção estadual do MST, e teremos a contribuição do professor Claudemir Martins, professor do Instituto Federal de Alagoas. Então, a ideia é que hoje nós possamos discutir as violências no campo, no tocante ao ano de 2019, conectando com o que está acontecendo no presente momento no campo brasileiro, em meio à pandemia do coronavírus, e também é importante saber daqueles que nos assistem, os cyberespectadores, como é que eles estão avaliando esses conflitos no campo brasileiro. Bom, pelo que me parece, pelo que me consta, o pessoal está comentando que o áudio está bom, né? Então a gente vai dar início. Antes de franquear a palavra aí para Carlinhos, que vai começar, eu gostaria de aproveitar para fazer aqui a divulgação do calendário de nossas lives, né? O canal A Voz do Povo vem desde o início da quarentena veiculando importantes debates por aqui, então é fundamental que a gente possa estar divulgando as próximas lives, né? Na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, nós teremos uma live com o tema O Sentido da Vida no Capitalismo, com os companheiros Luciano Moreira e Alex, da UJC. Na sexta-feira, às 19 horas, dia 25 de abril, nós teremos uma live com o tema O Uso do Direito pelos Trabalhadores em Tempos de Pandemia, qual o papel do Estado, com os camaradas Inaldo e Matheus, tá? E no domingo, nós teremos mais uma live, que é uma live com a temática ditadura e LGBTs, com os camaradas Paulo Elias e a camarada Mari Rodrigues.
tá bom? Então, sem mais delongas, nós começaremos com o camarada Carlos Lima, que vai fazer a exposição inicial. Em seguida, a gente passa para o camarada Claudemir Martins e, por último, a camarada Débora fecha. E, em seguida, a gente vai para a primeira rodada de perguntas e comentários dos camaradas que nos assistem, tá? Então, Carlinhos, fique à vontade, tá bom? Primeiro, boa noite, agradecer novamente ao canal Voz do Povo por abrir esse espaço. Nesse tempo que estamos vivendo de quarentena, o canal está sempre atento, né? Acho que é importante, porque a gente percebe que a gente pode estar em casa, mas que o tempo não parou e que há ações ocorrendo em todo o país, né? E que o latifúndio não descansou, né? O latifúndio continua causando violência no país. Recentemente, todos percebemos a ação que foi feita pelo IBAMA para brecar a questão da garimpagem nas áreas indígenas. Então, dizer que é importante esse canal. Depois, agradecer de ter como companheiro o Claudemir e a Débora nesse debate. Dizer, Lucas, que o Caderno de Conflito, que tem 35 anos, ele é resultado de uma ampla pesquisa, de uma coleta de dados, em que se envolve nesse processo aí as equipes, os agentes de CPT, dados oficiais, também se pega relatos da imprensa, mas a fonte fundamental para o que a gente utiliza é a fonte de base, aquela que vem dos agentes, que vem das equipes da CPT. Sabemos que não conseguimos alcançar a amplitude do conflito, né? Mas os números apontam para a gente como o Brasil, como a violência é oficial no Brasil, pelo Estado brasileiro e também pelo latifúndio. Então, essa é uma questão que a gente tem que deixar claro. São 35 anos, né? Tem uma equipe da CPT de documentação que trabalha muito nisso, trabalha o ano todo, tem grupos de intelectuais que também ajudam, que contribuem, para que não tenha dúvida quanto à metodologia científica que é utilizada nesse caderno de conflito. Um desses intelectuais é o professor Claudemir, que hoje está conosco nessa live. Então, assim, dizer que é um esforço coletivo de agentes, do pessoal que fica na documentação na CPT nacional e também de intelectuais que acompanham o conflito no campo brasileiro. Dito essas palavras, eu gostaria de fazer, e sim, é importante dizer que o caderno foi lançado a nível nacional no dia 17, né, dia do massacre de Eldorado dos Carajás, um crime que é impune até hoje, e a CPT pega dessa data para realizar, já há alguns anos, o lançamento do caderno de conflito. Dizer que foi feito a nível nacional no dia 17, claro que por conta da quarentena online, com a exposição do coordenador nacional Paulo César, com a contribuição do Canuto. Então, assim, foi importante esse lançamento. E agora a gente está tentando trazer para a questão mais local, para que a gente possa ampliar esses números, né? Lembrando que a CPT registrou, esse ano, 1.833 conflitos no campo. Quer dizer, esse ano que eu me refiro é o ano de 2019, né? Os dados são de 2019 e a gente lança o caderno em 2020. Então, o ano de 2019, o governo Bolsonaro, é um ano de conflitos enorme no campo brasileiro. 1.833 conflitos no campo brasileiro. Então, assim, é uma média de 5 conflitos por dia, para a gente ter uma ideia. Então, é muita coisa, o campo continua sendo um barril de pólvora, e a gente vai perceber lá na frente que a Amazônia de fato, assim, está sendo predada pelo capital internacional, pelo capital local, pelas mineradoras. Então, assim, esses são os atores que causam o conflito no campo brasileiro.
Lucas, você pode me ajudar aí colocando a primeira tabela que a gente vai utilizar, que é a tabela Conflitos no Campo Brasil 2019. Essa tabela vai fazer uma relação entre o ano de 2018 com o ano de 2019 e a gente vai vendo como tem crescido esse conflito. Lucas, consegue colocar a tabela? Está chegando. Então, para a gente ter uma ideia, em 2018 nós tivemos 1.489 conflitos. Já em 2019, como eu já falei, 1.833. Tivemos um aumento de 23%. Né? E também é importante colocar que as pessoas envolvidas, nós tivemos 960.342 pessoas envolvidas em 2018, e em 2019 esse número baixa 11%. Né? Mas, como falei, a cada 5 dias tem um conflito. Né? E o maior conflito ainda é por terra. A CPT registra, além do conflito por terra, existe o conflito por água e o conflito na questão trabalhista também. A gente pode passar para a segunda tabela, que a gente vai tratar exatamente da violência. Né? E a gente percebe como a violência cresceu. Houve um crescimento de 14% na violência, né? No número de assassinatos no campo, 14%. Nós tínhamos 28 pessoas assassinadas em 2018, e em 2019 nós tivemos 32 pessoas, né? E tentativas de assassinato também cresceu 7%. Lucas, seria a segunda tabela agora. E ameaças de morte também cresceu, quer dizer, nós temos um número crescente da violência no campo brasileiro, tanto na questão do assassinato, como na tentativa de assassinato, como também de ameaças de morte. Então, é um campo conflituoso e muitos desses conflitos causados pela ação das mineradoras, do agronegócio, da grilagem. Então, assim, e muito a gente vai ver lá na frente, localizada na região da Amazônia, que é a fronteira agrícola, que o capital tem ido para lá com muita força e passando por cima das comunidades que lá existem. A gente pode passar a terceira tabela, e é interessante, quando a gente faz a leitura dessa terceira tabela, é que já o ano passado já tinha essa tendência, que há uma seleção hoje em quem deve morrer. E o número de lideranças cresceu assim de uma forma assustadora, as lideranças assassinadas. Especialmente, assim, as lideranças indígenas. Né? Nós tivemos 7 lideranças indígenas assassinadas em 2019. Nós tivemos 3 lideranças de sem terra assassinadas e por aí vai, para vocês terem uma ideia de que esse tipo de crime tem uma identidade social e, assim, hoje o capital tem direcionado a morte de lideranças. Né? O risco que as lideranças têm passado, seja indígena, seja camponesa, seja de sem terra, seja de ribeirinho, é grande, porque tem uma certeza da impunidade. Nós temos um governo, atualmente, que deixa claro que é preciso defender a propriedade privada, inclusive com o uso da bala. E aqueles que não estão na defesa da propriedade privada, mas que querem defender os seus interesses, como a grilagem de terra, também têm usado dessa violência de ameaçar, de matar ou de tentar assassinar. Isso tem sido muito forte no campo brasileiro. Podemos passar para outra tabela, que aí é o conflito por terra. Como nós já falamos, em 2018 são registrados 1.166 conflitos, 2019, 1.254. Isso equivale a um acréscimo de 12%.
e também o número de famílias envolvidas. Nós tivemos, isso vai ficar mais claro lá na frente também, nas manifestações, como cresceram as manifestações e como mais famílias se envolveram nas manifestações. Então, as famílias envolvidas passaram de 118 mil para 144 mil, um acréscimo de 23%. Né? E aí a gente vê o Maranhão com 174, Pará com 150, Bahia com 139. Podemos passar. São registrados 3,3 conflitos por terra a cada dia no Brasil. Né? Então, assim, a cada dia nós temos 3 conflitos de terra no Brasil. Isso demonstra que não tem agilidade na questão da reforma agrária, o governo não tem atuado para diminuir o conflito no campo, pelo contrário, tem dado condições, e nesse caso a palavra mais correta, tem dado munições para que haja mais conflitos no campo brasileiro. Né? A ocupação, essa diminuiu bastante, né? Enquanto os conflitos cresceram, né, as ocupações de terra retomada diminuiu bastante, de 143 em 2018 para 43 em 2019, ou seja, 70% de diminuição das ocupações de terra ou retomadas. Isso a gente pode ver, Claudemir e Débora, depois a gente pode se deter um pouco nesse debate aí, a falta de uma política que garanta de fato a terra, que faça a reforma agrária, a violência do latifúndio, a impunidade do latifúndio, e assim, tudo isso vai se somar para que essas ocupações tenham diminuído. Acampamentos também no mesmo caminho, né? 17 em 2018, 5 em 2019. Então, assim, apesar de todo o conflito, há um recuo das ocupações no Estado brasileiro. E aí eu acho que o professor Claudemir e a Débora, depois a gente pode debater um pouco sobre essa questão, o que é que leva a essa diminuição. Como falei, a Amazônia, né, de fato, pega fogo, né? A Amazônia, enquanto a gente está em quarentena, o fogo e o desmatamento têm ocorrido numa grande frequência ainda na Amazônia, né? 60% dos conflitos por terra estão na Amazônia, 71% das famílias envolvidas estão na Amazônia, 57% das famílias despejadas estão na Amazônia, 84% das famílias que sofreram alguma invasão de terra ou casa também estão lá, 84% dos assassinatos, e aí a gente viu a questão dos povos indígenas, né, dos povos originários, como tem sofrido essa questão, 73% também das tentativas de assassinatos e 79% das ameaças de morte. Então, assim, é um quadro bastante violento, assim, que requer um cuidado das organizações do campo, requer um cuidado daqueles que defendem a reforma agrária, que defendem as comunidades tradicionais, porque a gente sabe, tem certeza que por parte do governo não será feito nenhum movimento para diminuir essa violência. Pelo contrário, nós sabemos do desejo do atual presidente de que índio não tenha terra, de que camponês não tenha terra. Então, esse é o caminho que a gente tem trilhado. Podemos passar para outra. Como já coloquei, a grande vítima dessa questão tem sido os povos indígenas, né? Assim, constatamos, já tem um tempo que é essa tendência, mas que o conflito por terra, em questão de terra indígena, 35% do total foi a categoria com maior número de famílias envolvidas na luta pela terra. 31% das famílias expulsas, 9% das despejadas, né? De 32 assassinatos no campo, 9 são indígenas, o maior número dos últimos anos. E de 30 tentativas de assassinatos, 9 contra indígenas. Dos 201 pessoas ameaçadas de morte, 39 são indígenas. Então, assim, há uma ofensiva muito grande contra o território indígena
no país, por interesse, especialmente nesse momento da mineração, né? Podemos passar. A gente está passando um pouco rápido para que dê tempo da gente fazer o debate. Espero que a gente consiga depois ter um debate, um diálogo para a gente entender melhor esses números, né? As manifestações, como falei, ao mesmo tempo que tem a diminuição das ocupações, tem um aumento das manifestações, né? Se a gente comparar 2018 com 2019, o acréscimo é de 142%, né? De 538 passou para 1.301. Então, assim, é um aumento considerável dessas manifestações. Dá uma média de 3,5 por dia. Então, o Brasil se mexeu muito, né? O campo se mexeu muito para garantir os direitos, para manter a resistência, né? E as pessoas envolvidas também é um acréscimo significativo de 43%, de 170 mil para 243 mil pessoas, né? É o maior número registrado pela CPT nas 34 últimas edições. Então, assim, é realmente parece que a tática mudou, né? Parece que fomos forçados a mudar um pouco a questão da tática. No mais, é dizer assim que é a obrigação nossa da CPT, a tarefa da CPT, né, registrar esses conflitos, garantir a memória desse povo que luta, garantir a memória daqueles que tombaram na luta e dar visibilidade ao conflito no campo, no sentido de garantir vida a essas comunidades. Nós não, no momento em que a gente entende que o Estado brasileiro é aquele que promove, é aquele que incentiva a violência no campo brasileiro, mais ainda a gente tem que divulgar essas ações violentas para que a gente possa salvaguardar as nossas comunidades, as comunidades tradicionais, que é responsável por garantir a floresta, que é responsável por garantir um alimento de qualidade, que é responsável por garantir uma água boa. Então, assim, é importante garantir a memória, a luta, a ancestralidade dessas comunidades. Então, é tarefa nossa da CPT. A gente tem que denunciar, temos que botar nomes, temos que dizer quem é que está patrocinando essa violência, como ela funciona, quando ela funciona. Então, assim, a gente tem essa obrigação enquanto pastoral da terra. É um compromisso que a gente tem com o Evangelho e é um compromisso que a gente tem também, especialmente, com essas comunidades. Esse era o meu primeiro momento e agradeço e volta com o Lucas para a condução do debate. Obrigado, Carlinhos, pela exposição, pela riquíssima análise. Nós vamos passar em seguida para o professor Claudemir, só que antes de franquearmos a palavra para Claudemir, a gente gostaria de fazer mais uma divulgação, lembrando que ainda hoje, depois de nossa live, a gente pede às pessoas que façam inscrição no canal e também participem de uma outra live, desta vez pelo canal Poder Popular. Será uma live que contará com a presença do camarada e professor Edmilson Costa, secretário-geral do PCB, que vai fazer uma análise de conjuntura a partir das 8 horas no canal O Poder Popular. Então, sem mais delongas, a gente vai passar agora para o camarada Claudemir. Claudemir, fique à vontade. Boa noite, quero aqui dar minha boa noite na pessoa dessa grande guerreira Débora, né? Boa noite para todo mundo. Essa mulher que é um exemplo para todos nós, para a sociedade. Já vi aqui, Lucas, que tem muita gente dos 4 cantos do país, né? Só registrar aqui, lá do Ceará, veio uma mensagem da EFA Jaguaribana, o Tiago Valentim, que é daqui também, faz parte da CPT, um camarada valioso que está tocando esse projeto lá em Tabuleiro do Norte, no Ceará. A Silmária, lá no Ceará também, estudante de Geografia.
Aqui em Alagoas, o Naldo, o André, lá no assentamento dos Santos, também já mandaram suas mensagens aqui. E então a gente fica muito feliz com esse diálogo, né? Dizer que é um momento que a gente se aproxima, né? Nesses tempos de pandemia, é o momento da gente dialogar. E minha fala vai ser focada no artigo que eu escrevi esse ano. É o terceiro artigo, já que eu escrevo no relatório Conflitos no Campo, o primeiro em 2016, também sobre conflitos pela água. Em 2017, tive a satisfação de escrever mais uma vez sobre conflitos pela terra, e esse ano, 2019, conflitos pela água novamente. Para nós, né, pesquisadores, professores que se debruçam sobre a questão agrária brasileira, eu costumo dizer que o relatório da CPT é o principal documento, a principal publicação sobre conflitos no campo no Brasil. Então, escrever no relatório é um trabalho de militância, é uma satisfação para nós, e já inicio parabenizando e reconhecendo essa grande contribuição que a CPT tem dado para a sociedade brasileira desde 1985, com a publicação desses relatórios. Então, e também, fazendo essa introdução, parabenizar o MST, né, pela contribuição, né, valiosa durante essas décadas também, principalmente nesses últimos dias, com centenas de toneladas de alimentos sendo distribuídas, que a Débora com certeza vai falar sobre isso. Então, hoje nós estamos aqui, e é um prazer imenso para mim, junto com o MST e a CPT, nesse debate. Bem, sobre os conflitos pela água em 2019, mais uma vez lembrando, primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então, é preciso a gente demarcar, como o Carlos fez, isso. Então, foi o ano que teve o maior número de conflitos pela água registrado pela CPT, que começou esses registros em 2002. Em 2002 foi que a CPT começou a fazer esses registros de conflitos pela água. O meu artigo, o título dele é O Fetiche do Progresso Tecnológico desmancha-se no ar, né? Desmancha-se face à questão agrária brasileira. A destruição da vida reveladas pelos conflitos pela água em 2019. Então, eu dialogo justamente fazendo uma crítica a essa ideia de que a tecnologia iria resolver ou vai resolver os problemas da nossa sociedade. Então, muitos teóricos já se debruçaram, fizeram a crítica radical, como Milton Santos na geografia, o David Harvey, o próprio Marx, e o Caio Prado Júnior, né, que eu também utilizo, de que a técnica em si não é um fim, né? Ela pode ser um meio, mas ela não resolve os problemas da nossa sociedade. Então, esse é o mote, né? E aí eu trago para 2019, por exemplo, no crime da mineração, quanta tecnologia envolvida na mineração, e nós tivemos, nos últimos anos, né, com Mariana e Brumadinho, os dois maiores crimes, né, ambientais nesse país. Para que tanta tecnologia como na extração de petróleo, né, Carlinhos e Débora? Quanta tecnologia, né, colocada, e nós tivemos ano passado o vazamento, né, do óleo no litoral brasileiro, até hoje não explicado. Não. Então, tanta tecnologia, né, e nesse momento, né, quanta tecnologia, e nós aqui querendo que isso passe, vai passar essa pandemia para a gente se encontrar, né? Então, a tecnologia, ela não substitui o trabalho. A tecnologia, ela muitas vezes piora a vida dos trabalhadores
e isso no campo, através do agronegócio, quanta tecnologia tem o agronegócio, né? E quanta destruição da natureza, exploração da vida e dos trabalhadores. Então, essa é minha crítica, trazendo, no caso, para os conflitos pela água. Então, Lucas, vamos colocar os dados aí, por favor. Em 2018, nós tivemos, gente, 276 conflitos pela água. Em 2019, nós tivemos um aumento de 77%. Saímos de 276 conflitos para 489 conflitos pela água. Então, o gráfico, como vocês podem ver, é um aumento considerável, principalmente a partir de 2017. Né? A partir de 2017, nós tivemos um aumento considerável dos conflitos. A partir de 2016, né? E nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, os conflitos pela água explodiram, especialmente no último ano, em 2019. Pode passar o próximo, Lucas. Só para a gente ter uma ideia, né, de 2002 a 2014, a média de conflitos pela água era em torno de 65 por ano. E de 2015 para 2019, essa média saltou para 254 conflitos. E, da mesma forma, a quantidade de famílias envolvidas, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos aí um salto significativo, com 73 mil e 69 mil em 2019. É importante destacar, como o Carlos fez, que há um esforço considerável da CPT em registrar esses dados fielmente, de acordo com a realidade. Mas, no caso dos conflitos pela água em 2019, devido ao vazamento de óleo e o crime de Brumadinho, foi muito difícil catalogar a quantidade de famílias atingidas. Então, o número aqui de 69 mil, com certeza, é bem maior. Pode passar, por favor, Lucas. Com relação aos conflitos por região, né? A região Nordeste foi a região, devido justamente ao vazamento do óleo durante o ano de 2019, foi a região que mais concentrou conflitos, com quase 48% dos conflitos pela água, seguido pela região Sudeste também, com quase 35%. A região Sudeste, né, atingida lá, Minas Gerais, pela tragédia, o crime de Brumadinho, e também com algumas partes do litoral sendo atingidas pelo vazamento do óleo. Então, o Nordeste e o Sudeste se destacam aí negativamente com a concentração dos conflitos pela água. Pode passar, Lucas. Com relação às famílias, né, envolvidas em conflitos, também nós tivemos aí o Nordeste, né, com 46% das famílias, e o Sudeste com 20%, seguindo aí o que nós passamos anteriormente com relação ao número de conflitos. Então, Nordeste e Sudeste também concentrando a maioria das famílias que foram atingidas nos conflitos pela água. Pode passar, Lucas. E aí nós fizemos um gráfico, gente. Esses gráficos, eles estão no caderno, né, no relatório, fazem parte do artigo, né? E eu coloquei alguns aqui para a gente dialogar. Com relação aos estados, né, destaca-se Minas Gerais, né, com relação ao número de conflitos, com 128 conflitos. Em segundo lugar, Bahia também, com 101 conflitos pela água. E Sergipe, com 69 conflitos. Esses 3 estados, eles concentram juntos 61% dos conflitos pela água em 2019. Pode passar, Lucas. É importante aí registrar, enquanto o Lucas está passando, que houve
Dos 32 assassinatos no campo em 2019, nós tivemos um assassinato em conflito pela água. Esses são os mártires que a gente não pode esquecer nunca. A companheira ambientalista Rosane Santiago Silveira, conhecida como Rô, lá no sul da Bahia, na cidade de Nova Viçosa. A Rosane, que fazia parte de uma reserva extrativista, né? E também lutava contra a expansão do eucalipto na região. Ela foi barbaramente assassinada com requintes de crueldade, né? Estrangulamento, tortura. Então, nesse momento, a gente lembra dos mártires, de tantos mártires que se doaram nessa luta no campo brasileiro. Com relação às famílias, né? Nós tivemos aqui uma diversidade um pouco, né? Mas o destaque vai ser justamente para a Bahia, com 12.900, 13 mil famílias, né, em conflito. Santa Catarina, nós tivemos também um destaque de Santa Catarina, né, também com quase 9.700 famílias em conflito. E Minas Gerais, com 8.300. Né? Esses três estados concentram juntos 44,5% das famílias em conflito. Pode passar, Lucas. E as categorias, né? A CPT, ela divide as categorias, os grupos sociais, né? Vamos dizer assim, que praticam as ações violentas, e os grupos, né? As categorias que recebem, né? Que sofrem essa ação, né? O campo brasileiro, a marca dele é o conflito, mas dificilmente a gente sabe ou tem notícia que um fazendeiro, um dono de mineradora, foi assassinado. Só quem são assassinados são os camponeses, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Então, o conflito, na verdade, é um conflito levado a cabo, protagonizado pela mineradora, pelo agronegócio, né? Então, as comunidades, os camponeses, indígenas e quilombolas resistem duramente e sofrem essa ação. Com relação às categorias que sofreram a ação, nós temos justamente pela especificidade da questão de Brumadinho e do vazamento de óleo, nós temos aí os pescadores com 41%, né, de todo o conflito, que sofreram muito em 2019, seguido dos ribeirinhos com 22%, e eles juntos, né, são 63%. Então, essas duas categorias, no caso dos conflitos pela água, foram quem mais sofreram no campo brasileiro. Pode passar, Lucas, que é o mais importante, e a saber que são aqueles, né, eu costumo chamar essas categorias, né, que é a burguesia latifundista, né? A burguesia brasileira tem essa especificidade, ela é proprietária da terra e, consequentemente, ela é proprietária da água, né, da floresta, né? Ela é dona, é a propriedade privada capitalista, a terra de negócio. Então, é uma burguesia latifundista que pratica essa violência. Então, quem foi que praticou mais violência no Brasil em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro? É justamente a mineração, as mineradoras nacionais e internacionais, com quase 39% dos conflitos no campo brasileiro, seguido de empresários, né, de diversos ramos, principalmente empresários do agronegócio e também proprietários de ações em mineradoras também, com 36%, e as hidrelétricas, né? O que a CPT chama dos conflitos por barragens e açudes, com 11%. Então, esses três segmentos da burguesia latifundista, né, do capital, a mineração, os empresários e as hidrelétricas, eles juntos praticaram a violência maior no campo brasileiro. Pode passar, Lucas, por favor.
Bem, é isso, gente, da minha parte. Quero agradecer o Lucas aí, que eu não falei no início, por todo apoio nesse momento, viu? E aí eu fico por aqui para ouvir a Débora e a gente dá tempo para o debate. Obrigado, Claudemir, pela rica análise, pela exposição cuidadosa. Antes de passar para a camarada Débora, a gente gostaria de registrar. Deixa eu só tirar aqui o microfone da Débora. A gente gostaria de registrar a presença de vários camaradas que estão assistindo, que estão observando atentamente a nossa live. Então, a gente gostaria de registrar a presença dos Enos, do Conselho Indigenista Missionário, que está aqui assistindo a nossa live. Gostaria de registrar a presença da camarada Heloísa, da CPT, que também está aqui assistindo a nossa live. Gostaria de registrar a presença do Albani, né, do SEDECMA, o Centro de Desenvolvimento Comunitário Maravilha, que também está aqui, e de vários companheiros da CPT, do MST e de outros estados que também estão aqui assistindo a nossa live, tá? Então, sem mais delongas, a gente passa agora para a camarada Débora. Fique à vontade, Débora. Olá, boa noite a todos e todas. Dizer da satisfação de poder estar aqui, né, cumprindo aí as orientações, o isolamento social necessário, né, que o nosso povo tem vivido, mas da satisfação de estar com os companheiros Carlinhos, da CPT, Claudemir, o Lucas, né, e eu queria primeiro reconhecer, né, eu acho que é importante a gente reconhecer o trabalho que a CPT tem feito há 35 anos nesse processo de sistematização, né, e produção do caderno de conflitos no campo, como essa ferramenta científica que tem um teor científico, mas, sobretudo, cumpre um papel que é negligenciado pelo Estado, até porque nós sabemos que o Estado tem lado, né, cumpre um papel e é justamente negar esses dados, é justamente negar o conflito, sobretudo quando esse conflito expõe a ferida, né, na questão agrária que nós temos no país, no nosso país, há 520 anos, e que, de forma geral, as organizações precisam também contribuir com essa produção, né, com o registro, com a denúncia, para que a gente possa não aumentar os dados, né, mas para que nós possamos, de fato, ir superando, né, a partir da denúncia, né, do combate à impunidade e a essa violência aí de forma geral. Então, acho que o tema que hoje, a ideia da gente trazer um pouquinho, né, desses dados, da questão e da situação que vive o campo, e aí eu queria pegar, a partir né, acho que o Carlinhos já trouxe muita coisa, o Claudemir também, mas eu queria pegar dois aspectos, né, iniciais dessa temática. Primeiro, é a gente poder fazer um pouco do recorte desse tema em relação à violência. Tanto Carlinhos quanto Claudemir trouxe os dados gerais, né, do aumento, né, do conflito. O primeiro ano do governo Bolsonaro, né, o ano de 2019, coloca aí os dados, né, os números de conflitos por terra, por água no Brasil, como o maior nos últimos 5 anos. Né, e eu acho que isso já acende uma luz amarela para que a gente possa não só denunciar, mas fazer reflexões e fazer o enfrentamento necessário para que esses números não tendam a crescer ainda mais. Mas eu acho que um dos recortes importantes também da gente poder trazer nesse debate do conflito é o conflito e a violência das mulheres na luta, né? Então, dentre esses dados que aumentaram no ano de 2019, nós vamos ter aí também, né, de forma explícita, a violência contra as mulheres. E aí eu vou trazer os números, né? Eu não fui disciplinada aí de fazer a tabela, mas em dados, nós temos no ano de 2019, 102 mulheres que sofreram violência, né? Isso do que a gente tem sistematizado, que a CPT traz aí no caderno. Dessas 102 mulheres que sofreram diversas formas, né, de violência, mas no conflito, né, no campo, nós tivemos, o Claudemir já trouxe, né, que inclusive
foi assassinada com requintes de crueldade, né? A forma como a companheira foi assassinada. Além, né, das 102 mulheres, dos 3 assassinatos de mulheres no campo, nós também tivemos 47 mulheres ameaçadas de morte, né? Então, e que foram ameaçadas e convivem com essa condição cotidianamente, né? Da ameaça, da morte, da possibilidade, né, da fatalidade no conflito. Além disso, nós tivemos, além dos 3 assassinatos de mulheres, né, nós tivemos também 3 tentativas de assassinatos de mulheres, né? 5 mulheres foram presas, né? Nessa compreensão aí que a gente sabe que o Estado brasileiro tem lado, o Estado brasileiro está a serviço de um projeto que não é o projeto da agricultura camponesa, não é um projeto a serviço dos agricultores e agricultoras sem terra, né? Então, 5 mulheres foram presas, além de outras 15 que sofreram intimidações. Então, acho que é um dado interessante que a CPT traz, né? O recorte, né, de gênero na violência, entendendo, inclusive, que essa violência, ela é muito mais ampla, né? E que a gente precisa, de certa forma, fazer a reflexão, né, dessa violência que é cometida contra as mulheres no campo, a partir do modelo de sociedade capitalista que nós vivemos, né, onde o patriarcado, sobretudo o patriarcado do Estado, né, o patriarcado das relações sociais que nos envolve, né, também do latifúndio, das grandes empresas, né, da mineração, das elétricas, também afetam diretamente as mulheres. E eu vejo que nós precisamos não só aprofundar, mas fazer esse recorte da violência de gênero, né? Porque tem crescido também de forma considerável nos últimos tempos, não só o protagonismo, mas a inserção das mulheres, sobretudo mulheres chefes de famílias que têm, né, atuado mais diretamente na luta pela terra, na luta no campo de forma geral, né? E que estão também expostas, né, a essa violência que é cometida contra os trabalhadores e trabalhadoras, camponeses e camponesas no campo. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque ela se soma às múltiplas violências que as mulheres, né, sofrem, e que no campo também, né, de forma muito, muito direta. E que aí, lógico, a gente vai poder ir aprofundando, mas eu acho que esse recorte é interessante, né? Queria, inclusive, aqui dizer a CPT como isso é importante a gente seguir debatendo, e é um debate que não deve ser feito só por nós, mulheres, né? Mas somos nós, companheiros e companheiras, que precisamos não apenas fazer esse debate, mas também enfrentá-lo na perspectiva de superá-lo. E o outro dado, né, que eu gostaria de trazer, além do recorte das mulheres, é um pouco do conflito por terra em Alagoas, né? Alagoas também é um estado que sempre foi marcado, né, pelo conflito, por grandes processos de luta. E aí, nessa marca, nós tivemos, dentro desses dados, né, apresentados por Carlinhos e Claudemir no âmbito nacional, nós tivemos em Alagoas, né, do total aí de 1.883 conflitos que ocorreram, nós tivemos em Alagoas 21 conflitos pela terra e água em Alagoas. E dentro desses conflitos aí, né, dos 21 conflitos que foram apresentados, somando aí em torno de 803 pessoas envolvidas na mesma. Possivelmente teve algum problema com a camarada Débora em seu sinal. Se ela não retornar, para que a gente não fique muito tempo sem a exibição, a gente pode ir para as perguntas, né? Débora? Oi. Voltou? Não, e aí, então, assim, acho que é importante, trazendo para o nosso estado, né? Não só o nosso estado, mas eu acho que, e a nível nacional também, acho que uma das questões que o Carlinhos trouxe no início é que os dados apresentam que no ano de 2019, de certa forma, houve uma diminuição nas ocupações e nas retomadas de terra, né? Em contrapartida, houve um aumento no número de manifestações. E é importante também nós salientarmos que mesmo as manifestações, elas, de certa forma, elas procuram
ou tentam, né, de certa forma, invisibilizar essas manifestações. Muitas pessoas, inclusive, se surpreendem, né, mas até tudo isso, né, companheiros que acessaram e acompanharam o lançamento na sexta-feira, então assim, como é que teve manifestações? A gente não tem visto, né, parece que há um recuo dos movimentos, das organizações. Eu acho que dizer primeiro assim, olha, que, de certa forma, a diminuição, né, e olha só, houve a diminuição, né, das ocupações e retomadas e o aumento dos conflitos, imagina se fosse acirrado como em outros momentos. Eu penso que uma das questões da própria diminuição dos conflitos no ano de 2019 é em decorrência do próprio papel do governo federal e, sobretudo, né, da figura do presidente Bolsonaro no estímulo explícito, né, a toda e qualquer forma de violência contra os trabalhadores e trabalhadoras sem terra, contra os camponeses, contra os povos indígenas, contra os quilombolas, né? Foi promessa de campanha, né, e depois todas as medidas tomadas foi justamente não apenas para fragilizar as organizações, né, mas para garantir que a violência do Estado, né, que a violência de quem precisa se apropriar. E é importante, por isso que eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer com o conjunto da sociedade, porque o aumento, né, do conflito no campo em decorrência do estímulo do próprio governo federal aos grandes proprietários de terra, aos grileiros, às hidrelétricas, à mineração, né, contra os pobres, contra os negros, contra os camponeses, contra os indígenas, contra os quilombolas. E porque no centro dessa discussão está a disputa de modelo de projeto para a agricultura, né? Nós temos um projeto para a agricultura que defende o uso comum dos bens da natureza, a preservação da terra, da água, da biodiversidade, né, dos bens comuns. No entanto, o capital, para avançar, né, para avançar na sua perspectiva de lucro, na sua reprodução, ele também necessita desses bens comuns, mas como uma mercadoria, né, destruindo, achando que são infinitos. Tanto que os dados trazem aí, por que o conflito na Amazônia, região Amazônia, aumenta? Porque é onde há a fronteira agrícola para a expansão do capital na agricultura, né, para a exploração, para a degradação do meio ambiente, e isso é estimulado, não só estimulado, né, pelo chefe do executivo, mas isso já há alguns anos é também legitimado pelo Estado. O Estado está a serviço desse modelo de agricultura. O Estado está a serviço, seja na garantia da legislação que flexibilize, e no último ano a gente viu isso, né, a flexibilização da venda, da compra de terra por estrangeiros, a privatização dos assentamentos, né, o governo privatizando os assentamentos, porque a titulação dos assentamentos hoje não é garantia, não é segurança para os acampados, como tem sido a discussão, mas essa é uma forma de privatizar, de fazer com que terras que hoje são públicas, que estão sob concessão de uso pelas famílias assentadas, passem a ser propriedade privada e daqui a pouco volte, né, pela forma que o próprio Estado busca expulsar os assentados, então fazer com que essas terras voltem para a mão de privados, a própria destruição de uma série de políticas estruturais para a reforma agrária. Tudo isso são questões que fragilizam, né, a possibilidade de avanço, de fortalecimento da pequena agricultura, da reforma agrária, em detrimento desse projeto do capital. Então, em linhas gerais, acho que isso é o que nós estamos vivendo, né? E é algo que não pode ser entendido como um problema, uma questão apenas dos camponeses e camponesas, apenas dos sem terra. É um problema que afeta o conjunto da sociedade, né? Grande parte dos problemas que a sociedade vive na cidade é em decorrência daquilo que aconteceu ou que não aconteceu no campo, né? A não realização da reforma agrária, ela expulsou pessoas, ela inchou cidades, né? Ela inviabiliza a produção de alimento para poder chegar na cidade. E esse momento de pandemia, nós estamos vendo a importância e a necessidade da reforma agrária. Por isso que, mesmo os conflitos aumentando, né, mesmo um recuo tático, né, eu defendo e compreendo que a diminuição das ocupações e retomadas pode sim ter sido um recuo
tático das organizações, dos povos, no sentido, inclusive, de compreender a conjuntura e compreender novas formas de fazer o enfrentamento necessário para que nós possamos resistir nos nossos territórios, para que nós possamos resistir nas nossas áreas, né? Mas essa é algo que nós precisamos fazer de forma conjunta com toda a sociedade. Por isso que, mais do que nunca, a reforma agrária está colocada como uma necessidade, né, do conjunto da sociedade, e a nossa tarefa é resistir, é fazer a luta, né, e dialogar para que a reforma agrária possa acontecer no nosso estado e no nosso país, e a gente consiga resolver grande parte dos problemas que estão colocados, e possamos também salvar a humanidade, o futuro da humanidade. O Covid-19 nos coloca essa reflexão, né? A forma como o capital tem se apropriado, destruído os bens comuns da natureza, coloca em risco a humanidade, e nós precisamos, somos nós, povo, somos nós, sociedade, que precisamos nos organizar e resistir e fazer esse enfrentamento direto, se quisermos que a humanidade ainda tenha vida. Então, obrigada, e vamos para o debate. Obrigado, camarada Débora, pela riquíssima análise e pelo cuidado também de estar dialogando com as falas do Carlinhos e do professor Claudemir. Bom, eu organizei aqui as perguntas para poder facilitar a nossa interação com as pessoas que nos assistem, e eu vou fazer a leitura dessas perguntas e, em seguida, eu volto a palavra para vocês, tá? Bom, uma das perguntas feitas aqui no nosso chat foi: o conflito pela água ocorre majoritariamente nas áreas de povos tradicionais? Isso é importante porque esse caderno de conflitos lançado na última sexta-feira pela CPT indica uma presença expressiva de assassinatos e invasões, né? Invasões aos territórios indígenas. Então, uma pergunta importantíssima. Uma outra pergunta é: qual o grande município minerador é referência em leitos hospitalares no Brasil? Isso também é uma outra pergunta bastante pertinente, afinal, nós temos mega empreendimentos de mineração no Brasil, inclusive lá na Amazônia, onde ocorre hoje boa parte dos conflitos. A Amazônia se foi um verdadeiro palco de assassinatos, intimidações, tentativas de assassinato, e lá nós temos mega empreendimentos mineiros, como também em Minas Gerais, não custa nada lembrar de Brumadinho e de Mariana. Então, essa é uma outra pergunta aqui feita pelos nossos espectadores. Tem uma outra pergunta que é: quais as razões dos conflitos por água na Bahia e em Sergipe? Em Minas tem a questão das barragens, mas nos outros estados, ou seja, a dúvida é a seguinte: por que essa incidência de conflitos por água nos dois estados nordestinos, Bahia e Sergipe? Em Minas Gerais existem outras peculiaridades, e a pessoa que pergunta quer saber por que em Sergipe, na Bahia. E, por último, para a gente finalizar essa primeira rodada, né, a pergunta é a pergunta acerca de como ocorrem os conflitos por água, os conflitos e as mortes por água, ou seja, como é que eles se materializam, esses conflitos e mortes por água. Então, para a nossa primeira rodada, essas são as perguntas, e aí eu volto para o camarada Carlinhos. Só uma observação importante: a gente está fazendo essa live pelo canal A Voz do Povo, nós já divulgamos aqui o calendário das próximas lives, mas é importante divulgar que nós também temos o nosso site, o site A Voz do Povo, onde nós estamos diariamente veiculando informações, artigos, imagens, vídeos. Então, é importante que vocês também acompanhem as nossas publicações por meio do site. A Voz do Povo é mais uma outra trincheira importante nessa disputa no âmbito digital, tá? Então, nós vamos voltar agora. Quem é que deseja iniciar? Carlinhos? Pode ser, Carlinhos? A fala da Débora, e também tem uma pergunta da Elciane que passou, para caracterizar melhor a questão de Alagoas, né? Assim, a Elciane tinha feito, porque a minha exposição era mais geral, essa parte de Alagoas era a Débora que
que ficou com essa responsabilidade, mas só alguns números assim para ajudar. Houve 2 ocupações ou retomadas, né? Ameaças de morte foram 127, né? 127 pessoas foram ameaçadas de morte, sofreram algum tipo de ameaça aqui, né? Principalmente sem terra, né? E especialmente a área de Bota Velha, que o ano de 2019 foi rodeada várias vezes por pistoleiro, por capataz, por gente que ia lá intimidar essa comunidade que tem 20 anos que resiste lá em Murici, na terra do governador, na terra do senador, e não, até agora não se resolve essas áreas, né? Tantas áreas emblemáticas que nós temos aqui em Alagoas. Teve também a destruição de casas, 53 casas foram destruídas, né? Áreas de acampamento, né? Então, roça, tivemos 78 roças destruídas. E pistolagem, aí entre as famílias de Bota Velha, novamente, é essa questão de 100 pessoas. Despejos, foram realizados 21 despejos em Alagoas. Então, assim, Alagoas não está muito diferente. Enquanto a manifestação, o ano 2018, ocorreram 36 manifestações em Alagoas, o ano de 2019, 44. Então, a gente, seguindo a tendência de todo o Brasil, subimos nessa questão das manifestações. Percebo que as perguntas estão muito direcionadas à questão da água, né? Tem um aí que essa questão da relação com os leitos, isso é difícil, mas se a gente pegar a realidade, por exemplo, de Manaus, que está naquela região ali, já tem um colapso, né? Assim, mas você teria que ter, acho que, mais dados para poder não cometer erro, né? Mas a gente sabe, no geral, que a prática das mineradoras é tirar o minério para exportação, assim. Não está preocupada com a população, com a comunidade, com a sociedade, não existe essa preocupação no geral. Quanto à questão das razões da água, o Claudemir pode responder melhor, mas a Bahia também está no rastro da mineração, né? Então, assim, a Bahia, Minas Gerais, assim, está no mesmo rastro da mineração, e o rastro da mineração é o rastro dos conflitos por água, né? Sergipe, aí eu não teria como dizer, talvez tenha tido algo específico, o Claudemir pode ajudar nessa leitura, mas na Bahia, com certeza, é o mesmo rastro da mineração. Então, assim, a gente tem que entender que existe hoje no campo brasileiro, e não é de agora, a gente tem que dizer que o Estado brasileiro sempre foi omisso nessa questão, nunca resolveu as demarcações das terras indígenas, né? Nunca resolveu, nunca realizou de fato uma reforma agrária, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, não é uma questão atual. A diferença é que nós temos um governo que persegue e que deu carta branca para que se possa tirar os obstáculos. Se tem índio, pode matar. Se tem quilombolas, pode matar. Essa ordem foi dada claramente pela presidência da República. Então, esse é o elemento novo. Não é que sempre existiu violência, por isso que o caderno existe há 35 anos. Agora, nesse governo tem um marco. Esse governo defende publicamente a violência contra as comunidades, que defende publicamente que o capital tem que entrar e entrar de qualquer forma. Então, essa é a marca desse governo, e que a gente tem que fazer a resistência e tem que organizar ainda melhor a forma de fazer as denúncias para que essas comunidades sejam resguardadas. Porque até aqueles que estão no Estado, que fazem parte do aparato estatal, não conseguem fazer o seu trabalho. Quando quer fazer o seu trabalho, uma fiscalização, uma atuação, é trocado de região, se tem um cargo, é tirado aquele cargo. Então, assim, é assim que funciona. A lógica é um Estado totalmente à disposição da violência do latifúndio, da mineração, daqueles que querem avançar de forma particular. Aí todo o Brasil passa por isso, todas as regiões passam por isso, mas a Amazônia, de fato, ela é mais afetada com essa ação. Ok, eu posso dar uma contribuição aí nesse diálogo.
Lucas, vai lá, Lucas. Vamos lá. Eu esqueci de falar na primeira fala, e aí registrar. Em Alagoas, em 2019, nós tivemos 4 conflitos pela água, e é importante, aí eu convido todos e todas para ler o caderno, né? E principalmente ler a metodologia. É importante não ir só no artigo, é importante vocês irem lá na introdução, na metodologia que é apresentada pela CPT. Bem, há um esforço imenso, como o Carlinhos colocou, para fazer os registros, né? E a gente sabe que a realidade é muito mais complexa e tem muito mais conflitos, né? Mas a CPT faz esse esforço. Em Alagoas foram registrados 4. Um em Maceió, um em Porto das Pedras, um em Coruripe e um em Maragogi. E aí, dialogando com a pergunta da Carla, companheira da Geografia, que está na Inglaterra, acompanhando a gente agora, né? Com o companheiro Leônidas, nós tivemos, com certeza, algum conflito no semiárido alagoano, aqui no sertão, com relação à água. Mas, às vezes, não chega, né, na CPT. Então, é importante, até quem quiser, né, Carlinhos, ser um agente pastoral, né, registrar o conflito, enviar para a CPT. E é assim, dialogando com outra pergunta, já com a pergunta do Elton Ribeiro, que ele pergunta sobre a metodologia. Depois, Carlinhos pode falar um pouco mais sobre essa metodologia, essa coleta. Então, como é que, o Elton pergunta como é que foi feita a coleta das famílias com relação ao vazamento de óleo, né? Então, a CPT faz a partir de notícias de jornais, a partir dos agentes pastorais, que tentam, né, lá nas comunidades, registrar quantas famílias estão e fazer esse registro. Mas, como eu disse, nós tivemos um aumento de 70%, 77% nos conflitos, e o número de famílias foi menor do que 2018. Então, tem algo aí para ser afinado, né? Ou seja, com certeza o número de famílias é bem maior, né? Outra pergunta com relação a por que a Bahia e Sergipe estão entre os que têm mais conflitos pela água. Minas Gerais, a gente sabe, né? Tanto a tragédia, o crime de Mariana, que continua repercutindo no espaço, ainda tem problemas sanitários, de conflito, de indenização não resolvidos em Minas Gerais, e não deu nem resolveu o primeiro e nem vai resolver o Estado, e já veio outro, que foi Brumadinho, né? Mas, na Bahia, em Sergipe, o específico, como o Carlos colocou, é o vazamento de óleo em 2019. Para a gente ir na metodologia da CPT, a CPT classifica em 3 categorias. Uso e preservação da água, que está relacionado justamente com os vazamentos, foram 60% dos conflitos pela água, uso e preservação. Então, Sergipe e a Bahia, além da apropriação particular, do fazendeiro, do grileiro, né? Agora em Pesqueira queriam cercar uma fonte. A CPT já registrou isso esse ano em tempo de pandemia, né, Carlinhos? Queria cercar uma fonte de água. Então, nós temos, além dos conflitos por apropriação privada, que ano passado foi 15%, nós tivemos os conflitos por barragens e açudes. Então, são essas 3 categorias. Barragens e açudes, 25% em 2019. Apropriação particular, 15%. E uso e preservação, justamente ligado à destruição da natureza pelo vazamento de óleo, 60%. Então, é isso, viu? Quem fez a pergunta foi a Lara. É isso, Lara, que explica a tragédia em Sergipe e na Bahia, além da apropriação privada, do fazendeiro, do grileiro, do agronegócio, dos resorts que tenta privatizar, né, a água. Nós tivemos 60% no Brasil e isso explica, né? Outra pergunta, bem, para finalizar, o professor João pergunta como se relaciona a grilagem com as hidrelétricas. Então, por exemplo, a grilagem, né, ontem no Fantástico, a Globo de vez em quando contribui, certo? E ontem ela contribuiu ao denunciar a grilagem em terras indígenas, né?
cidadão que está lá no Palácio do Planalto, batendo palma para Bolsonaro, que fica ali, naquela grade, é o grileiro que está, nesse momento, lá nas terras indígenas. Então, a grilagem, ela faz parte, né? O professor Ariovaldo Belém de Oliveira, eu acho que é o que mais aborda isso. A grilagem faz parte da produção do capital, faz parte da forma como esse território foi apropriado privadamente. Ela está no cerne, né? É aquela acumulação primitiva que o Marx falou, que se repete e continua no capitalismo brasileiro, né? A gente lembra que o burguês brasileiro, ele é proprietário de terra também. É preciso a gente entender isso. Então, a grilagem de terra está no cerne, né, dos processos. E o Marx já dizia isso. Se eu estou falando de terra, eu estou falando de água. Eu estou falando da floresta, porque quando você domina a terra, quando você concentra o solo, você concentra os minérios, você concentra o subsolo, né, você concentra tudo, né? Então, não dá para separar mais. Pensar na reforma agrária no Brasil hoje é pensar na reforma hídrica também, né? Não tem, né, Débora, como separar isso. Não dá para separar mais. É preciso a gente pensar na reforma agrária como a divisão da água, da terra, a mudança da matriz tecnológica, que passa pela agroecologia, o debate que a Débora trouxe do patriarcado, né, da violência contra a mulher. Então, a questão agrária brasileira, ela se complexificou bastante, né, nos últimos 20 anos aí, mas tem seu cerne, que é a concentração fundiária. E finalizo enaltecendo o que a Débora colocou, né? No artigo, eu finalizo dizendo isso, que a população urbana, a fração média, principalmente da sociedade, precisa entender que a questão agrária, ela engole todo mundo. Então, é o alimento que chega na nossa mesa, cheio de agrotóxicos, a água, o litoral, a nossa praia do final de semana que está sendo destruída, certo? É a violência, né, que está em todos os setores da sociedade. Então, a reforma agrária, ela deve ser entendida como um projeto nacional. É preciso, a partir desse governo criminoso do Jair Bolsonaro, a gente dialogar no projeto nacional que passa pela reforma agrária, entendendo como um projeto não só do campo, mas da cidade. Era isso. Obrigado, Claudemir. Débora, fique à vontade. Oi. Eu acabei que, quando o Lucas estava falando, eu não consegui pegar todas as perguntas, aqui falhou a minha internet, mas eu penso, acho que nessa linha do que o Claudemir foi encerrando aí, há uma relação direta também, né? Eu acho que isso a gente não pode... Tem lugares que há uma especificidade na luta e no conflito pela água, mas há essa relação também na luta pela terra, inclusive como condição de nós podermos permanecer nos assentamentos e acampamentos. Mas o que eu queria trazer muito mais, assim, é que a luta eu penso que o conflito pela água, ela vai também muito a partir de onde o capital tem avançado sobre esse bem comum da natureza, né? Em outros momentos, nós tivemos o conflito pela água muito centrado na questão das hidrelétricas. Hoje, a mineração, ela é crucial. E, por exemplo, Alagoas talvez não tenha tanta ênfase ainda, mas não tenhamos dúvida. O Canal do Sertão, essa obra, né, gigantesca, sem dúvida é importante, se fosse atender efetivamente o povo, né, ela tem interesse, e o interesse, imagina, nós temos assentamentos que estão dentro do São Francisco, não é que está perto, não, assentamentos que fazem margem, que um dos perímetros é o São Francisco, e o nosso povo não tem água para consumo e nem para produção. No entanto, tem uma obra, né, que vai percorrer 200 quilômetros, já está muito mais do que 100 quilômetros, para chegar em Arapiraca, e não é também para o consumo da população de Arapiraca. O objetivo central do Canal do Sertão é a mineradora Vale Verde, que está instalada no sertão, né, no agreste alagoano, que inclusive já disputando as nossas áreas, né? A mineradora Vale Verde começou a desabrigar várias famílias ali,
com interesse. Há uma tendência de ir sobre os territórios, e a nossa legislação permite isso, né? Então, para a gente compreender que, ainda que não tenha, né, de forma mais explícita, o conflito, né, não esteja demarcado, mas a violência, ela acontece. A violência ela acontece quando nós temos uma obra, o canal cheio em determinados pontos, e o povo vizinho, as comunidades vizinhas não têm acesso à água, né? A gente talvez não tenhamos ainda nos deparado em Alagoas com empresas de segurança privada contratadas pelo Estado para poder vigiar a água do canal, mas no Ceará, o Claudemir do Ceará, isso é recorrente. Quantos açudes, quantas obras, quantos canais que a vigilância armada está lá para vigiar, e essa segurança é justamente para impedir que o povo tenha acesso à água, né? Então, acho que é algo também que a gente precisa se antecipar enquanto sociedade, enquanto movimento, né? Que a obra não chegou lá em Arapiraca ainda, mas é esse o objetivo, né? E isso traz consequências estruturais, assim, porque aí porque a mineração precisa expandir sobre as terras, quando vai para as terras, né, diminui a produção, é mais gente nas cidades. Então, assim, eu penso que essa também é algo que, ainda que o conflito não esteja numericamente expresso em Alagoas, né, foi registrado aí 4, mas a violência, em decorrência também da necessidade do acesso à água, ela é cotidiana na vida do nosso povo. No semiárido, em especial, né, sobretudo aí com a grande obra do Canal do Sertão, mas também em outros territórios, em outras regiões nossas. Ok, camarada Débora. Nós temos mais algumas perguntas aqui, algumas já foram tratadas, mas quem ainda não falou, fique à vontade para tratar. Vamos para o nosso segundo bloco, nossa segunda rodada de perguntas. Já temos aí quase 1h05 de live, então penso que essa é a nossa última rodada, né, de perguntas e interação com as pessoas que nos assistem. Então, as perguntas são: como os movimentos sociais, é a pergunta do camarada Fabiano, como os movimentos sociais têm visto a instalação de mineradoras no agreste alagoano? Eu penso que a Débora acabou de mencionar acerca do Canal do Sertão, que tem como destino lá o município de Craíbas e a instalação do complexo mineiro, mas quem desejar tecer mais alguma consideração, penso que seja importante, né? Por sinal, a CPT, nesse ano, fez uma Romaria da Terra, e o tema foi o tema da água, né, da privatização da água, então penso que é fundamental tratar sobre isso. O João fez a pergunta sobre a grilagem, as hidrelétricas, o camarada Claudemir já tratou, mas quem desejar tecer mais algumas considerações é importante. O João quer saber como essas hidrelétricas e a grilagem de terra acaba se relacionando. Uma outra pergunta é a pergunta da Carla, né? O Claudemir já fez menção à mesma, mas quem desejar também tecer considerações gostaria de saber sobre os conflitos por água no semiárido alagoano, mediante a construção do Canal do Sertão. Creio que se relaciona com a pergunta do Fabiano, então quem desejar tecer mais considerações, fica à vontade. E tem a pergunta do camarada do MST, o Gustavo Marinho, né, companheiro aqui nosso, que também fez a seguinte pergunta: Débora e Carlinhos, frente aos dados no que diz respeito à luta pela terra no Brasil, quais são os principais desafios dos movimentos camponeses nesse período? Em Alagoas, esses desafios, como é que esses desafios se apresentam, né? E aí eu vou aproveitar também para acrescentar mais uma indagação, que é a respeito da crescente presença de companhias que comercializam sementes híbridas, sementes transgênicas, e também agrotóxicos aqui, né? Até que ponto essa disseminação de sementes transgênicas e agrotóxicos também não contribui para incrementar esses dados da violência? Afinal, aqui em Alagoas nós temos muita gente dependente da compra desses insumos, mas também temos muita gente que está intoxicada, que já se intoxicou ou que já tentou cometer suicídio, e penso que é importante também a gente considerar isso, já que isso tem a ver com a violência do capital, tá? Então, essas são as considerações desse bloco,
mais uma vez, a gente reforça a importância para que as pessoas façam a inscrição no canal. O canal A Voz do Povo é uma iniciativa do Partido Comunista Brasileiro e de seus coletivos, do coletivo Ana Montenegro, da Unidade Classista, da Unidade da Juventude Comunista. Então, é importante que a gente possa apoiar essa iniciativa, porque o nosso objetivo estratégico é fazer desse canal uma trincheira da luta popular com mais destaque, tá certo? Então, vou franquear a palavra para o camarada Carlinhos, e em seguida a gente segue aquela ordem, tá? Carlinhos, fique à vontade. Gostaria de mandar um abraço para os amigos lá da Itália, da Pachamama. Lá é tarde pra caramba, viu? 5 horas a diferença, o fuso horário, eles estão participando. Mandar um abraço para o Omar, para o Lely, para o Mimo e para toda a turma lá da Pachamama. Eu acho que é importante a gente deixar claro nessa questão da água que a gente não consegue registrar todos os conflitos. A gente não consegue, porque muitas vezes esses conflitos acontecem entre aquela família camponesa e o cara que, por exemplo, que cerca o acesso dela à água e que ameaça dizendo que se for pegar aquela água ele vai sofrer consequência. E essa família muitas vezes não chega até a CPT, não chega até o MST. Então, assim, nós temos o limite dessas informações. Esses casos são bem maiores. Por exemplo, pesquisa do professor Lucas, né, pega a questão do agrotóxico e pega a questão dos eucaliptos. Por exemplo, a Flor do Bosque faz limite com a plantação de eucalipto. As cacimbas da Flor do Bosque estão secando. E quem é que está causando isso? Não temos dúvida, é a produção de eucalipto. Então, assim, esses conflitos, eles acontecem de tantas formas, só que a gente não tem acesso vamos dizer assim, os 100%. A gente está chegando e a gente tem que fazer um esforço para ter nessa rede daqueles que ajudam nessa coleta de dados, mais pessoas envolvidas. É importante que as pessoas se envolvam nisso, porque a gente vai dar a dimensão, o tamanho desse conflito, né? Uma outra questão é que o conflito no campo, eu acho que ele foi se modificando, né? No início, a gente tratava como conflito terra e território, né? Terra e território, terra e barragem, né? Tratava-se assim. 2002 vai entrando a questão da água, mas a gente tem aí uma década que a mineração tem entrado com muita força. Então, hoje, os elementos que estão envolvidos, que estão em disputa no campo brasileiro, é terra, território, é água e é subsolo. O subsolo entrou nessa disputa porque a mineração entrou com força. Então, assim, esses são os elementos, é a composição onde se dá esse conflito. Não é mais terra e território, é terra, território, água e subsolo. Né? É aí que ocorre os conflitos. A questão do Gustavo, que pergunta como é que a gente vai trabalhar esses desafios em Alagoas. Eu acho que Alagoas tem tido uma estratégia muito interessante, que é a unidade das organizações que atuam no campo. A gente consegue fazer um fórum, consegue debater isso com formação, com capacitação, com mobilização conjunta, com estudo da realidade. Por exemplo, nas últimas conversas que tivemos, eu tenho dito, olha, a gente tem que atualizar o agrário alagoano. O agrário alagoano não é mais o mesmo. Antes a gente dizia cana, fechava o agrário alagoano praticamente todo, e aí o latifúndio no sertão, mas dizia cana, a gente fechava esse agrário alagoano. Hoje, a realidade é outra. É cana, ainda com força, mas nós temos o eucalipto, nós temos a soja, e a gente precisa atualizar isso, precisa debater, se debruçar sobre isso, para que a sociedade entenda como é que essas commodities estão se instalando no campo alagoano. Então, é preciso atualizar, talvez seja um desafio para o Claudemir, Lucas, professor Cícero Albuquerque, professor Sávio, Cícero Pérez. A gente precisa se debruçar sobre isso para
atualizar esse agrário alagoano. Aí, se a gente conseguir atualizar isso, a gente vai entender como os conflitos têm se dado e como vários desses conflitos são camuflados, são escondidos, né? Então, essa é uma questão. Para mim, Gustavo, passa primeiro pela unidade das organizações do campo. A gente precisa manter essa unidade para poder enfrentar o latifúndio, a grilagem e também o Estado, que historicamente não comunga com os nossos pensamentos, não entende que terra deve ser dividida, de que a terra deve estar na mão de quem trabalha, todos esses conceitos que a gente carrega ao longo da história, o Estado brasileiro nega e trabalha o contrário, porque essas pessoas, os empobrecidos, têm que ser, na verdade, mão de obra e mão de obra barata. Esse é o espaço reservado pela elite, pelo Estado brasileiro, pelo Estado alagoano. E a gente vai dizendo, não, a gente quer ser ator, a gente quer ter terra, a gente quer produzir agroecologicamente, a gente quer ter uma outra relação de paz, de harmonia com a natureza. Então, esse é um debate de projeto. Um projeto do agronegócio, de commodities, e um projeto de autonomia, de produção camponesa, agroecológica, com harmonia com a natureza, né? Essa questão da mineração, acho que a Débora já tocou, Fabiano, a Débora pode retomar, mas, assim, não temos dúvida que a transposição, o Canal do Sertão, segue a lógica da transposição das águas do São Francisco, que é uma transposição para atender, não é para consumo humano, o discurso de consumo humano, de matar a sede, de nordestino, de sertanejo, isso é retórica, né? É para atender a necessidade do capital, é para atender a mineração, é para atender o cultivo, a criação de camarões em cativeiro, e por aí vai. Essa é a lógica do uso da água, mas a gente entende que, do ponto de vista estratégico, a última fase do Canal do Sertão vai dizer realmente a identidade do Canal do Sertão, que é para mineração. Claro que aí cabe um espaço de disputa, e nós vamos fazer essa disputa, precisamos fazer essa disputa por essa água que está aí sendo utilizada com recurso público e que tem que ser destinada às famílias que necessitam dessa água, para uso da produção, para uso da família e para uso também dos animais. Esse é o caminho que nós entendemos. Ok, a gente franqueia a palavra, então, para o camarada Claudemir. Pronto. Dizer que, pegando o gancho aí do Carlinhos, né, o espaço, né, a realidade ela é bem mais complexa, né? Sempre né? Nós, pesquisadores, a PPT, nós fazemos as análises de conjuntura, tentando se aproximar dessa realidade o máximo possível, mas a realidade é sempre mais complexa e dinâmica, né? Então, o Carlinhos frisou muito bem. Eu acho que precisamos sempre, mais do que nunca, fazer análise, por exemplo, desse sertão historicamente esquecido em Alagoas, né? Sempre se falou muito da cana, então a Carla, né, que vai pesquisar, que está pesquisando no doutorado, né? A Francisca, que está no doutorado falando aí do Canal do Sertão. Então, as pesquisas têm muito ainda a dizer. Por exemplo, Carlinho, o agronegócio fala na CEALBA, né? Alguém já ouviu falar essa expressão? Né? A gente tem o Matopiba lá, né? E nós temos Sergipe, Alagoas e Bahia. Eles estão querendo já, geograficamente, fazer esse recorte, que é o avanço da cana, da soja, substituindo a cana pela soja. CEALBA. Coloca no Google que vocês vão ver como a Embrapa, o Estado, já vem, Débora, trabalhando fortemente, viu? É o Matopiba daqui, certo? Então, nós sabemos o que é que acontece lá no Maranhão, no Piauí, né? Com o Matopiba, né? Na Bahia. E aqui é CEALBA, viu? Então, tem pesquisas a serem feitas para a gente denunciar, né? Levantar essas informações, como o Carlinhos colocou, que acontece no cotidiano, né? Aproveito aí só para registrar que o livro da minha tese está na editora e eu acredito que esteja saindo nesse semestre ainda para a gente dar uma contribuição aí nesse debate, que foi a tese de doutorado, todo mundo leia, e já a gente vai organizar o lançamento desse livro
para dar essa contribuição também, né? Então, acho que uma contribuição, o que é que os movimentos, e nós que nos sentimos movimentos, devemos fazer é isso, pesquisa militante, né, para trabalhar essa realidade complexa. Aproveitando, o Gustavo perguntou, eu lembrei aqui da pergunta dele, o José Gomes da Silva, pai do Graziano, né, do José Graziano da Silva, que não era nem um comunista, né, assim, não era um social-democrata, mas ele já no livro dele, nos anos 80, ele dizia que o governador de Goiás, que me fugiu agora, que era a liderança da União Democrática Ruralista, ele já chamava o Caiado de notório fascista, já lá em 1980, está lá no livro dele, 1980. Então, veja como a realidade, ela modificou-se, se aprofundou, mas nós temos problemas estruturais, heranças coloniais, né, no Brasil. Então, uma das medidas, eu acho interessante, e o José Gomes da Silva, ele dizia que a sociedade média, urbana, ela não tem um palmo de terra, mas na hora do conflito, ela fica do latifundiário. Exatamente. Dele, na década de 70, quando ele vai falar das forças da contra-reforma agrária, ele diz isso, que a sociedade urbana, a classe média, não tem um palmo de terra, mas na hora do conflito, a ideologia é do latifundiário. E aí eu mando um abraço, se tiver algum estudante do IFAL assistindo, eu tento trazer, Débora e Lucas e Carlos, essa realidade no ensino médio, tá? E é impressionante como esse Brasil profundo não é conhecido. Essa questão agrária, o campo, né? A gente traz, então, um desafio nosso é fazer com que esses setores médios, e eu coloco isso no artigo, entendam definitivamente que a questão agrária faz parte da totalidade, né, do Brasil. Então, o problema agrário não é só os indígenas, os camponeses e os quilombolas já entenderam isso e já lutam. Falta nós, setores médios da sociedade urbana, que apoiou esse desmantelo que vem desde 2015, principalmente, entender e fazer parte dessa luta para mudar esse país. E para mudar esse país, eu repito, nessa formação dessa consciência, a reforma agrária não é um projeto reformista. A reforma agrária faz parte da mudança revolucionária estrutural da sociedade brasileira. Então, penso que um desafio nosso é fazer entender esses setores médios que, como eu disse, o MST, a CPT, eu estou falando aqui para a sociedade de uma maneira geral, o MST, a CPT já faz isso muito bem, e quando, principalmente, vou repetir, peço para a Débora enfatizar, que foi a doação de alimentos, que está sendo a doação de alimentos nesse Brasil, o que o MST está fazendo nesse momento é a prova viva de que a questão agrária não é só do campo, né? Não é só dos movimentos sociais do campo, né? E finalizo dizendo que é preciso um projeto nacional. Nesse projeto nacional, o debate com todas as modificações da estrutura fundiária, a estrutura fundiária não foi alterada nesse país. Então, eu tenho uma divergência teórica muito forte com a parte daqueles que em nome da técnica, às vezes tira a terra, viu, do debate. E esse é um debate que o agronegócio faz muito, quer empurrar. Ele quer dizer, olha, o agronegócio já resolveu os problemas do campo. A técnica, a tecnologia hoje é o mais importante, inclusive nos investimentos. Mas o agronegócio não larga o osso da terra. Não quer dividir um palmo de terra. Como é que a técnica é mais importante? A terra, a divisão da terra. Não adianta, se eu posso ter uma agroecologia aqui, o agronegócio do lado, o agronegócio destrói, né? Toda a experiência agroecológica, como o Carlinhos muito bem colocou, num simples cercamento de uma fonte, né? Então, eu penso, Gustavo, que um desafio grande é justamente isso, é a gente entender que no projeto nacional, a reforma agrária não é um projeto reformista, é um projeto de mudança estrutural dessa sociedade, que é a desconcentração da terra. Efetivamente, a eleição daqui a pouco chega e o projeto nacional para ser cobrado
dos partidos é que inclua efetivamente a reforma agrária como projeto nacional desse país. Penso que esse é um grande desafio nosso, da esquerda, para pensar esse avanço da nossa luta, né? Por que é isso? Obrigado, Claudemir. Vamos passar agora para a camarada Débora. Tá, então, eu penso que, ou seja, vou tentar trabalhar as questões, talvez pontuando dentro delas, a partir da pergunta do Gustavo, mas tentando dialogar também com as demais, né, nessa perspectiva. E quais seriam os desafios para Alagoas, né? Então, eu penso que talvez o primeiro desafio nosso seja continuar lutando pela democratização da terra, né? Continuar lutando para que a reforma agrária aconteça no nosso estado. Alagoas segue sendo um estado altamente concentrador de terra, né? E grande parte, né? Ou talvez a origem da profunda desigualdade que existe no nosso estado, né? Além dos dados socioeconômicos, né? Miséria, em decorrência da estrutura fundiária que nós temos. Então, seguir fazendo a luta para que a terra seja democratizada, ela é fundamental, né? Eu acho que essa é uma tarefa que nós precisamos, diretamente, nós que estamos no campo, mas nesse diálogo da sociedade compreender que ela ajuda, ela contribui a resolver problemas estruturais de toda a sociedade. Desde o inchaço das cidades, da falta de mobilidade urbana, né? A questão da saúde pública em relação ao adoecimento do povo, a partir do uso intensivo de agrotóxicos na agricultura. Então, seguir democratizando, fazendo a luta pela democratização da terra, mas nessa perspectiva do projeto para a agricultura que nós queremos, que é confrontar o agronegócio, né? Fazer uma agricultura, de fato, camponesa, que produz alimento saudável, que gere vida no campo. Então, acho que esse é um primeiro desafio que nós temos. O segundo desafio, né? E nesse entendimento, que os desafios aqui não são desafios só dos sem terra. Ocupar a terra é tarefa nossa. Defender a realização da reforma agrária é uma tarefa de todos. Mas o segundo desafio que eu colocaria aqui, responsabilizar os governos nessa missão da democratização da terra, da realização da reforma agrária, né? E aí responsabilizar os governos nas 3 esferas. Nós sabemos que constitucionalmente nós temos aí o governo federal como responsável pela realização da reforma agrária. Mas nós precisamos chamar tanto o governo do estado, nós temos áreas no estado de Alagoas que tem mais de 15 anos, né? Recentemente mesmo, o acampamento São José em Atalaia, que dali onde foi, sexta-feira completou 16 anos, onde Jaelso foi assassinado, né? Terra grilada, porque era terra da usina, enfim. Então, nós precisamos, o governo do estado tem que ter responsabilidade nisso também, tem Bota Velha, tem tanto Mubuca, tantos outros acampamentos, que não é porque o governo federal agora não tem mais recurso e vamos deixar para lá. Então, nós precisamos corresponsabilizar o governo do estado, os governos municipais, né, em destinação de recursos para fomentar a produção, para priorizar a produção camponesa. Então, nós precisamos corresponsabilizar os governos. O Bolsonaro não quer fazer a reforma agrária e isso está dado? Nada, nós precisamos chamar, né, isso, e os governos têm essa possibilidade se for, de fato, uma definição política. E ela passa necessariamente pela pressão da sociedade de forma geral. O terceiro desafio que eu queria tratar aqui é o desafio, né, de nós fortalecermos, concordando com o Carlinhos aí, né, nós temos uma importante articulação, unidade entre os movimentos sociais de luta pela terra, a Comissão Pastoral da Terra e os demais. No entanto, eu penso que nós precisamos fortalecer a nossa trincheira de luta com os povos originários, os indígenas, os quilombolas, né, os ribeirinhos, os agricultores familiares, porque assim, nós estamos sendo atacados, né? Nós somos atacados, o inimigo é comum, né? A ofensiva que os sem terra sofrem no estado de Alagoas, do ponto de vista da luta pela terra, os indígenas também estão sofrendo, né? Na expropriação dos seus territórios, na negligência do reconhecimento de terras, assim como também os quilombolas. Então, acho que a gente precisa se aproximar mais, né, desses, e eu acho que isso só fortalece a nossa luta, essa própria capacidade que nós temos no estado de Alagoas de construir a unidade com os movimentos de luta pela terra. O quarto desafio eu colocaria aqui, né, que talvez seja, é um desafio, mas é a tarefa mais bela
que os camponeses cumprem, que é a tarefa de produzir o alimento saudável. E só é possível produzir alimento saudável através da agroecologia. A própria produção de orgânico já foi apropriada pelo capital, né? É por isso que nós defendemos a agroecologia, porque não é simplesmente não produzir com agrotóxico, porque o capital tem feito isso, porque há um nicho de mercado, há uma parcela da sociedade que pode comer com alto custo. Nós queremos a agroecologia porque a agroecologia é um modelo de vida, né? É novas relações com os bens comuns da natureza, são novas relações sociais de gênero, né? É o combate de diversas formas de opressão e de violência, é produzir alimento saudável, diversificado. Então, a gente tem o desafio de produzir alimento saudável. E nós temos discutido com o nosso povo 3 grandes frentes de produção de alimento saudável. Primeiro, alimento saudável para nós comermos. Os sem terra, quem está no campo, acampado, assentado, precisa estar bem alimentado, né? Nós precisamos ter a mesa farta, inclusive para a gente poder ter imunidade, né? Ter saúde e poder enfrentar os desafios e a luta que está colocada aí. A segunda frente na produção de alimento saudável é a produção para comercialização. Essa pandemia tem mostrado a importância e a necessidade da reforma agrária. As feiras dos municípios está minguando, porque muitos feirantes não podem circular de um município para outro. Então, mais do que nunca, essa demanda da produção do alimento saudável ela é necessária. As pessoas estão vivendo isolamento social, mas elas estão em casa e precisam se alimentar. E precisam se alimentar com a comida boa, com a comida saudável, né? Então, nós estamos iniciando aí uma grande articulação, né? Inclusive a universidade, os amigos, várias pessoas na entrega de cestas agroecológicas. Então, nós precisamos produzir alimento, inclusive para enfrentar esse mercado selvagem, né, que esconde produto para que o produto suba de preço, para que e afeta isso a população mais pobre, é quem é afetada com o aumento no preço dos alimentos. Então, produzir para poder vender, comercializar e alimento saudável para o conjunto da população. E a terceira frente, que é a produção de alimento saudável, para a gente poder partilhar, né, o fruto da luta pela terra, o fruto da organização dos camponeses e camponesas com quem está na cidade. A exemplo do que nós fizemos no Brasil, né, de forma mais massiva na sexta-feira, relembrando os 24 anos do massacre do Eldorado dos Carajás, né, que enquanto o governo estimula a violência, enquanto o governo quer que os fazendeiros recebam sem terra, né, com armas, os sem terra estão indo para a cidade para dizer assim, olha, a reforma agrária pode ajudar a resolver o problema da nossa sociedade. Está aqui o fruto da nossa luta, né? E como é importante a gente trilhar para poder chegar na cidade. E, por fim, eu trataria aqui é o desafio da gente poder construir alianças com a cidade, né? As ações de solidariedade, ela é uma iniciativa dessa, mas o conjunto da sociedade precisa compreender que a luta pela reforma agrária, né, o enfrentamento ao conflito e à violência no campo, ela é uma tarefa e um dever de todos, porque ela efetivamente tem a ver com a vida de todo mundo. Se no campo tiver o capital produzindo comida envenenada, vai adoecer e vai matar quem está na cidade. Se no campo continuar expulsando gente, certo, para a cidade, vai inchar ainda mais as cidades. Quando ameaça chover, a cidade, né, está desabando, o povo não tem qualidade de vida. Então, nós precisamos, companheirada, nós precisamos nos somar, construir essa relação com a cidade, com a sociedade. A academia pode cumprir um papel essencial. E a gente tem visto, né, que muitas pessoas têm se voltado a estudar numa outra perspectiva do que historicamente foi feito. A universidade precisa estar a serviço do povo, da classe trabalhadora, né, e não sendo apropriada como historicamente foi pela cana no nosso estado, e daqui a pouco vai ser pelo eucalipto, daqui a pouco vai ser pela soja, porque o agronegócio, ele se reproduz, mas ele depende profundamente do Estado, inclusive da pesquisa com recurso público. Então, nós precisamos construir essa grande aliança para que a gente siga resistindo, para que a gente possa enfrentar, né, as múltiplas pandemias que assola a humanidade, né? É a pandemia do Covid-19, mas é também a pandemia da fome, da desigualdade, né? Que, infelizmente, a nossa sociedade está mergulhada em decorrência desse modelo de sociedade. Então, eu vejo que esses desafios, né? E nessa relação com a sociedade, esclarecendo. Alguém colocou aqui, né?
O Canal do Sertão não chegou ainda em Arapiraca, mas está vindo com o objetivo de atender a Vale Verde. Mas em Arapiraca já foi feita uma nova adutora, e essa adutora não é para abastecer o município de Arapiraca, mas já está a serviço da Vale Verde. Então, nós precisamos fazer essa denúncia. O Estado, né, e os governos estão aí, mas para servir ao capital, para servir ao agronegócio, nós precisamos seguir fazendo a denúncia e o enfrentamento, né, para que a gente possa efetivamente mudar essa situação, tá? Então, quero agradecer aqui, né, ao companheiro Carlinhos, ao companheiro Claudemir, né, por hoje, companheiro Lucas, agradecer aqui o canal Voz do Povo também, né, acho que, como é importante, a gente vai conhecendo o desafio para nós, principalmente, de conhecer essas ferramentas e, em tempos de pandemia, seguir, né, essa é uma trincheira diferente, né, no mundo da tecnologia, nova para muita gente nossa, mas que a gente precisa seguir, porque uma dos enfrentamentos fundamentais nesse momento é a batalha das ideias, né? A gente fazer a disputa ideológica, a disputa e a propagação do nosso projeto de sociedade, e as redes sociais estão cumprindo mais do que nunca um papel fundamental. Então, um abraço, e aos companheiros também que partilharam aí da noite nessa live, tá? Um abraço. Ok, a gente que agradece ao Carlinhos, à Débora, ao Claudemir, pela disponibilidade, e ficamos honrados por termos abrigado aqui o lançamento do Caderno de Conflitos no canal A Voz do Povo, e a gente franqueia a palavra, Carlinhos, Claudemir, a Débora já teceu considerações já em tom conclusivo, mas se quiser também fazer as últimas considerações, as considerações finais, já que nós já estamos com quase 2 horas de live, fique à vontade, e aí a gente fecha. Só para, antes de passar a palavra para vocês, mais uma vez reforçar, nós estamos realizando as lives aos domingos, segundas-feiras, quartas e sextas. Na próxima live, nós teremos um debate sobre o sentido da vida no capitalismo, com os camaradas Luciano Moreira e Alex da UJC. Então, sintam-se convidados e convidadas para se inscreverem no nosso canal e acessarem o nosso canal na quarta-feira, às 19 horas, tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Carlinhos, e aí Carlinhos faz as considerações finais, a gente encerra, depois o Claudemir e a Débora, se desejar. Carlinhos. Agradecer o canal A Voz do Povo, né, pelo espaço, da importância dessa ferramenta. Tenho certeza que vamos sair desse momento que estamos passando. Nós gostamos de dizer essa travessia, que nós sairemos melhor desse momento. Estou com a vontade louca de ir para a rua para defender a democracia, para defender a reforma agrária. Eu acho que é o primeiro compromisso, quando a gente se sentir à vontade, liberado, é a gente fazer uma grande mobilização em defesa da democracia, da reforma agrária, dos territórios indígenas. Assim, bater panela, sei lá, é sem graça. A gente precisa voltar para as ruas e espero que o mais breve possível a gente possa fazer isso em nome da democracia, em nome da vida. E dizer assim, a nossa intenção, sempre em Alagoas, foi construir algo que seja diferente do que se pensou o agrário alagoano. O agrário alagoano, como no resto do Brasil, é violento, é assassino e é concentrador. E nós que fazemos a luta aqui no estado de Alagoas, sempre defendemos o contrário. Terra para quem tem vontade de trabalhar, para quem quer trabalhar e produzir alimentos de forma saudável. Essa trincheira vai continuar e que a gente, assim, eu tenho muita esperança que quando a gente voltar, a gente vai estar loucos e loucas para se abraçar e para defender a reforma agrária e para defender a democracia. O momento exige da gente que a gente faça todo tipo de sacrifício para garantir a democracia brasileira. É necessário fazer isso. Por enquanto, fazemos assim nas redes, nas conversas, mas, quando resolvido, vamos fazer uma grande mobilização para dizer que nós somos a favor da vida e da democracia. Obrigado, Carlinhos. A gente passa a palavra agora para o Claudemir. Claudemir. Bem, o que fica desse diálogo tão prazeroso aqui com os camaradas é que os pesquisadores têm muita coisa aí para ser pesquisado, né? O Canal do Sertão, né?
mineração chegando, a cealba, né, essa soja avançando, substituindo, junto com o eucalipto, a cana. Então, veja que nós temos as sementes, né, o agrotóxico, como o Lucas colocou. Então, Alagoas, que só teve 4 conflitos pela água registrados em 2019, será que é só isso? Então, os pesquisadores se sintam instigados e convocados a dar novos números, né? A levantar essa realidade. Eu acho que essa live serviu para isso, né, também. Então, eu quero agradecer, eu cresci academicamente, lendo muito sobre a CPT, lendo muito sobre o MST. No início dos anos 2000, eu praticamente não conhecia, e hoje está aqui fazendo parte, escrevendo no caderno, contribuindo e fazendo parte, que eu me sinto parte da CPT e do MST, é um motivo de grande alegria e de compartilhar esse momento também com o professor Lucas aqui no Sertão. A gente fez uma trincheira, uma dobradinha aqui na trincheira, e a gente tenta dar a nossa contribuição aqui, a partir de Piranha, a partir de Delmiro, para esse desvendar da questão agrária alagoana. Então, boa noite, ainda tem mais de 50 resistentes aqui, eu estou acompanhando, ouvindo a gente. Então, é uma alegria muito grande dividir, espero que a gente tenha contribuído para instigar, para dinamizar e para melhorar as análises aí. Obrigado, um abraço para vocês três, boa noite. Boa noite, Claudemir, obrigado pela contribuição. Débora, fica à vontade. De forma bem rápida. Eu tenho dito muito ao nosso povo, para a gente entender, inclusive, por que é que o agronegócio, por que é que o capital e por que é que o Estado não quer que a reforma agrária se realize. Né? Eu tenho dito muito ao nosso povo que, e a gente tem ouvido também isso, né, que apesar de todas as dificuldades que nós temos, nos nossos acampamentos e assentamentos, a ausência efetiva de políticas públicas, né, por parte do Estado, né, sobretudo nessa conjuntura, ter um pedaço de terra para poder produzir alimento saudável, um barraco ou uma casa para morar, né, nós temos isso muito melhor do que quem está na periferia das cidades. Porque o nosso povo está tendo o que comer, tem como partilhar e tem efetivamente como ajudar a gente a resolver parte desse problema, desse momento que nós estamos vivendo. Então, essa é uma das medidas, inclusive, né, uma das questões por qual o Estado não quer que a reforma agrária realize, que é o povo poder ter condições de viver bem, viver com qualidade de vida, produzindo comida de forma autônoma, né? E é por isso que a gente precisa insistir nela, né, para que o povo possa viver bem no campo, mas que também a gente possa ajudar a resolver problemas da cidade. E aí entra nesse debate todo, né, o modelo de agricultura que nós queremos. Envolve esse debate das sementes que o Lucas colocou aqui, né? As empresas transnacionais esparramando sementes transgênicas, o agrotóxico, isso tudo tem uma relação, né, com a indústria farmacêutica, e aí tem uma relação com o Covid, tem a relação, né, com essa destruição, né, dos bens comuns da natureza. Então, assim, olha, a reforma agrária ela pode efetivamente cumprir um papel essencial, não apenas nesse momento de pandemia, mas em resolver, né, grande parte, e precisa ser entendida como uma missão, uma tarefa de todos nós que queremos viver por muito mais tempo, né, nessa terra. Então, acho que é uma tarefa nossa, tá? Então, só agradecer e dizer que a gente segue aí, né, cada um trincheiras diversas, mas com o mesmo propósito, que é o propósito de construir uma outra sociedade, né, que é transformar esse modelo perverso de sociedade capitalista para que, de fato, o povo possa ser livre e viver com justiça e com igualdade, tá bom? Então, um abraço aí, até a próxima, tá? Até a próxima, Débora, muito obrigado. Obrigado aos camaradas que participaram do debate e àqueles que assistiram ao nosso debate e estão presentes até o momento. Então, canal A Voz do Povo, uma trincheira do Poder Popular em Alagoas. Boa noite, pessoal. Tá.